Kurt Donald Cobain representou a voz de uma geração desencantada, vendendo mais de 75 milhões de discos, revolucionando o grunge e moldando o som dos anos 90. Porém, numa manhã de abril de 1994, dentro de uma estufa silenciosa acima de sua garagem em Seattle, aquele que dominou todos os palcos com sua raiva crua foi encontrado sem vida. A pergunta que o mundo continua fazendo é direta. Como alguém que atingiu tamanha grandeza pode cair tão profundamente e de forma tão violenta? Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, Washington. Sua infância foi construída sobre pilares de divórcio, dor e arte como escape. Seu pai, Donald Cobain, trabalhava num posto de gasolina. Sua mãe, Wendy, era garçonete. Aos 9 anos, seus pais se divorciaram. Kurt nunca se recuperou. Ele passou a viver entre parentes, sentindo-se rejeitado, invisível. Aos 14, ganhou sua primeira guitarra. Aos 16, já escrevia músicas sobre raiva, alienação e morte. Sua voz era rouca, desesperada. Ele tocava guitarra com fúria, como se estivesse tentando destruir o instrumento e a si mesmo ao mesmo tempo. Em 1987, formou o Nirvana com Krist Novoselic. O nome era irônico, um estado de paz que Kurt nunca conheceu. A banda tocava em porões, bares sujos e garagens em Seattle, absorvendo a cena underground do grunge. Então, chegou 1991. O Nirvana lançou Nevermind. Smells Like Teen Spirit explodiu como uma bomba. O álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias, derrubando Michael Jackson do topo das paradas. Kurt, com seu cabelo desgrenhado, camisas de flanela e olhar vazio, tornou-se o rosto involuntário de uma geração. Seu timbre era cru, sua honestidade brutal. Cada música soava como um grito de socorro. No auge, Kurt Cobain não era apenas um músico, ele era um ícone relutante. Cada show, cada entrevista, cada foto dele virava manchete. Ao longo de 7 anos, o Nirvana lançou 3 álbuns de estúdio, revolucionou o rock alternativo e se tornou uma das bandas mais influentes da história. Mas o sucesso raramente vem sem sombras. A fama amplifica tudo, especialmente a dor. Em 1992, no auge absoluto de seu poder, Kurt casou-se com Courtney Love, vocalista da banda Hole. O amor deles era intenso, mas destrutivo. Eles usavam heroína juntos, brigavam publicamente. A imprensa os demonizava. Kurt já havia experimentado drogas desde a adolescência. Maconha aos 13, heroína aos 20. Ele dizia que a heroína aliviava sua dor crônica no estômago, uma condição nunca diagnosticada corretamente. Médicos especulavam gastrite, escoliose e hipocondria. Mas Kurt usava drogas para muito mais do que dor física. Ele usava para silenciar a mente. Amigos viram o brilho desvanecer. Entrevistas, antes repletas de sarcasmo afiado, tornaram-se evasivas, paranoicas e tristes. Seu vício não era constante. Havia momentos de sobriedade, mas cada recaída o deixava mais fragilizado. E embora sua voz ainda carregasse aquela raiva visceral, seu corpo começou a trair fadiga. Aos 27 anos, Kurt já havia tentado suicídio ao menos uma vez. Em março de 1994, durante uma turnê em Roma, tomou uma overdose de Rohypnol e champanhe. Foi encontrado desacordado por Courtney, hospitalizado. A assessoria divulgou que foi acidental, mas amigos sabiam a verdade. Março de 1994. Kurt retornou a Seattle. Sua esposa o pressionou a entrar em reabilitação. Ele concordou. Foi internado no Exodus Recovery Center em Los Angeles, mas 2 dias depois, em 1º de abril, escalou o muro e fugiu. Comprou um bilhete de avião para Seattle. Ninguém sabia onde ele estava. Courtney Love contratou detetives particulares. Amigos procuraram por ele em bares, casas de conhecidos, hotéis. Mas Kurt havia desaparecido. Na verdade, ele estava em casa o tempo todo.
escondido na estufa acima da garagem de sua mansão em Lake Washington Boulevard. Nos dias seguintes, Kurt permaneceu sozinho naquele espaço pequeno e abafado. Fumou cigarros, escreveu cartas, ouviu música no Walkman. Vizinhos não viram nada. A casa parecia vazia, mas Kurt estava lá, planejando seu fim. Na manhã de 5 de abril de 1994, Kurt Cobain sentou-se no chão da estufa. Ao seu lado, uma caixa de ferramentas aberta. Dentro dela, seringas usadas, colheres queimadas e um frasco de heroína. Ele injetou uma dose massiva, 3 vezes a quantidade letal. Esperou o entorpecimento. Então, pegou uma espingarda Remington calibre 20, colocou o cano na boca e puxou o gatilho. O tiro ecoou, mas ninguém ouviu. A estufa estava isolada. A casa, vazia. Kurt caiu para trás, sangue cobrindo o chão, a parede, o teto. A espingarda ainda entre suas mãos. Ao lado do corpo, um bilhete de suicídio escrito com caneta vermelha, endereçado a Boda, seu amigo imaginário de infância. As últimas palavras: é melhor se queimar do que se apagar lentamente. Seu corpo permaneceu ali por 3 dias, sozinho, invisível. Até que na manhã de 8 de abril, um eletricista chamado Gary Smith chegou para instalar um sistema de segurança. Ele olhou pela janela da estufa, viu sangue, viu o corpo, chamou a polícia. Às 9h40, a polícia de Seattle chegou. Quando entraram na estufa, a cena era devastadora. Kurt estava deitado de costas, espingarda sobre o peito, buraco massivo na cabeça. Sangue seco cobria tudo. Moscas já haviam começado a infestar o corpo. A decomposição era visível. Ao lado dele, encontraram o bilhete de suicídio, cigarros, um boné, seu Walkman ainda com fita cassete dentro e a caixa de ferramentas com parafernália de drogas. Investigadores fotografaram tudo. Às 10h15, Kurt Donald Cobain foi oficialmente declarado morto, 27 anos. O Departamento de Medicina Legal de Seattle assumiu a custódia do corpo. A autópsia número 94.02521 começou naquela tarde. Dentro do laboratório estéril, patologistas documentaram cada detalhe. Altura 1,75 m, peso 52 quilos, drasticamente abaixo do peso. Olhos azuis, agora vazios, tatuagens nos braços, marcas de agulhas frescas. O trauma craniano era catastrófico. A autópsia revelou que o projétil entrou pela boca, atravessou o cérebro e saiu pelo topo da cabeça. Fragmentos ósseos e massa cerebral estavam espalhados pela cena. A morte foi instantânea. As análises toxicológicas detectaram heroína no sangue. Muito heroína, 1,52 miligramas por litro, uma concentração letal 3 vezes superior ao suficiente para matar. Também encontraram diazepam, Valium e traços de THC. Especialistas forenses debateram como alguém com essa quantidade de heroína no sangue conseguiu operar uma espingarda. A classificação final: suicídio por ferimento de arma de fogo auto-infligido. Porém, teorias conspiratórias imediatamente surgiram. A quantidade de heroína era alta demais. A arma estava posicionada estranhamente. O bilhete parecia ter 2 caligrafias diferentes. Até hoje, algumas pessoas acreditam que Kurt foi assassinado, mas a vasta maioria dos especialistas concorda. Foi suicídio. Kurt havia tentado antes. Ele deixou um bilhete. Ele estava profundamente deprimido. A heroína não o incapacitou porque sua tolerância era altíssima após anos de uso. Quando a notícia foi divulgada, o mundo parou. MTV interrompeu a programação. Rádios tocaram Nirvana o dia inteiro. Em Seattle, milhares de jovens se reuniram no Space Needle, chorando, gritando, alguns ameaçando suicídio também. 2 dias depois, Seattle realizou uma vigília pública no Seattle Center. Mais de 7.000 pessoas compareceram. Courtney Love leu partes do bilhete de suicídio em voz alta, entre gritos e xingamentos. Ela chorou, gritou com Kurt morto,
Implorou para que os fãs não o imitassem. Mas nas semanas seguintes, pelo menos 28 jovens ao redor do mundo se suicidaram em imitação. Kurt foi cremado. Suas cinzas foram divididas. Parte foi espalhada no rio Wishkah, em Aberdeen, sua cidade natal. Parte permaneceu com Courtney. Não houve funeral tradicional, apenas luto coletivo e raiva. Após o relatório da autópsia ser tornado público, debates irromperam. A indústria o matou? Courtney estava envolvida? Ele poderia ter sido salvo? Médicos disseram que a combinação de depressão crônica, vício severo em heroína e fama devastadora criou uma tempestade inevitável. Membros da família insistiram que ele estava doente, que precisava de ajuda que nunca recebeu adequadamente. A verdade estava em algum lugar no meio. Kurt havia lutado contra demônios internos desde a infância. A fama apenas os amplificou. A morte de Kurt Cobain, aos 27 anos, o colocou no infame Clube dos 27, junto com Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Amy Winehouse. Todos morreram na mesma idade, todos por causas relacionadas a drogas, álcool ou suicídio. A coincidência assombra. Após sua partida, vendas de álbuns do Nirvana explodiram. MTV Unplugged em New York, gravado meses antes, tornou-se um dos álbuns ao vivo mais vendidos da história. Em 2015, o documentário Kurt Cobain Montage of Heck revelou gravações pessoais, diários e imagens inéditas, mostrando a profundidade de sua dor. Honras póstumas continuaram. Indução ao Rock and Roll Hall of Fame, tributos, exposições. Ainda assim, nenhum projeto capturou totalmente a contradição que era Kurt Cobain. Um punk que odiava a fama, um perfeccionista que sabotava a própria banda, um ícone adorado por milhões, mas incapaz de se amar. Sua história tornou-se um espelho para o custo da celebridade moderna e da saúde mental negligenciada. Especialistas médicos, revisando seu caso, enfatizaram que depressão severa combinada com vício em heroína e falta de tratamento adequado era uma combinação fatal. E ainda assim, dentro dessa ciência fria, permanece algo profundamente humano. Um homem lutando contra a própria mente, colapsando na interseção entre genialidade e desespero. Em Aberdeen, onde cresceu, as pessoas ainda falam dele com reverência. Lembram do garoto estranho e quieto que desenhava e tocava guitarra sozinho. Em aniversários de sua morte, fãs visitam o memorial no Vireta Park, próximo à sua antiga casa, deixando flores, cartas e garrafas de uísque. Alguém sempre toca Come As You Are, e sua voz, mesmo agora, parece viva, do jeito que certos ecos se recusam a desaparecer. A morte de Kurt Cobain foi classificada como suicídio, mas quando se olha de perto, nada em sua história parece simples. Cada música carregava uma ferida. Cada letra tinha sangue. Por trás de cada grito no microfone estava um homem tentando se manter inteiro entre talento e tormento, entre o ícone que ele era e a pessoa que só queria desaparecer. Sua vida foi distorção e raiva. Sua queda foi solitária e planejada. E em algum lugar, entre o último acorde e o último disparo, está a verdade sobre o preço da fama não desejada. Se essa história te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.